Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8, palavra de sabedoria, escolha os seus pensamentos. A palavra de Deus nos dá embasamento. A palavra de Deus aqui em Filipenses nos mostra que é possível você, minha amada, escolher no que pensar e que isso vai fazer toda a diferença na tua vida e na tua saúde emocional, saúde espiritual. Você já entendeu nesta vida que você vive uma batalha muito grande na sua mente. Quero falar porque muitas pessoas têm me procurado nesses últimos dias, procurado cada um dos que participam aqui da Rádio Novas de Paz, buscando uma intervenção divina, porque estão com depressão, estão tendo crise de pânico, estão vivendo momentos de muita ansiedade, porque não conseguem governar a sua mente, têm dificuldades de entender os processos da mente e permitem que pensamentos negativos tomem a sua mente, dominem a sua mente, e nós, seres humanos, temos essa dificuldade, isso é fato, é real. Nós temos muita dificuldade em saber sobre o que pensar, sobre como nos comportar diante das dificuldades da vida. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo, olha, para que você tenha saúde, você precisa escolher o que você deve pensar. E talvez você me diga, como assim, irmã Clarissa, como fazer isso? Porque sobre a minha mente vem tanta coisa negativa, eu penso tanta coisa que me machuca, que me dói, eu fico alimentando o tempo todo esses pensamentos. Eu posso escolher no que pensar? É sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que a palavra de Deus nos fala nesses minutos de sabedoria. A nossa mente é um campo de batalha muito intenso. A gente está vendo a ansiedade crescendo no mundo inteiro, a depressão, que é a doença do século. E muitos estão vivendo assim, prisioneiros dos seus próprios pensamentos. Pessoas estão vivendo sem paz. Talvez você me escute nessa manhã e você diga, eu estou com depressão, irmã Clarissa. Eu tenho essa dificuldade. Depressão é uma doença, sim. E a gente precisa sempre deixar bem claro que Satanás, ele se utiliza da depressão. Assim como se ele se utiliza de muitas doenças para oprimir. Satanás se utiliza, por exemplo, vamos dizer aqui, uma doença que traz dor, hérnia de disco, fibromialgia. Como assim, irmã Cláudia, você está dizendo que Satanás se utiliza disso? Sim. Para oprimir, para colocar pensamentos negativos sobre você. Você sente essa dor e começa ali a ficar pensando assim, eu não tenho mais graça nessa vida. E a gente sabe que dor é terrível. Meu limiar de dor mesmo é muito baixo. Se eu sinto uma dorzinha, eu já tomo remédio. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma complicação nesse sentido. E peço a Deus todo dia para não ter, porque eu morro de medo de sentir dor. Mas existem pessoas que vivem sentindo dor. E Satanás, ele oprime com isso. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, olha, você não vai conseguir fazer mais nada. Você não vai conseguir viver com qualidade de vida. E aquela pessoa vai ficando cada dia mais doente, porque ela vai escolhendo pensar naquilo. Sim, nós somos responsáveis pelo que nós escolhemos pensar. Quando a notícia ruim ela chega, nós alimentamos constantemente aquela notícia ruim. E eu repito, você sempre precisa lembrar que o diabo ele é oportunista. O que é uma pessoa oportunista? O que é o oportunismo? É a pessoa que se aproveita de uma oportunidade para conseguir alcançar um objetivo. Então ele se aproveita de uma situação para lhe oprimir. E hoje, a ciência moderna, ela confirma o que a Bíblia já dizia há muitos e muitos milhares de anos atrás. O nosso cérebro, ele não consegue muito diferenciar o que é real
E o que é imaginário? Entenda isso aqui, você precisa entender isso aqui. Você sabe que a criança, quando é pequenininha, ela tem essa dificuldade. Ela não sabe o que é real, ela não sabe o que é imaginário. Por isso nós precisamos ter muito cuidado ao colocar a tela diante das crianças muito novinhas. Ela se perde ali. Ela tem dificuldade em saber o que é verdade e o que é falso. O que ela assiste, ela pensa que ela viveu aquilo. Isso é cientificamente comprovado. Eu me lembro que um dia desse eu estava jogando tanto um joguinho com minha filha. E naquele joguinho um bonequinho era nas férias. E o bonequinho tomava banho. Entrava numa casinha. E em 3 segundinhos ele saía todo prontinho. Aí brincava com o bonequinho. Aí avisava que precisava tomar banho. Ele entrava na casinha e a gente fazia isso diversas vezes. Tô com meu bonequinho sujo, vou lavar. Entrava na casinha, saía bem limpinho, cheirosinho com a roupinha. Aí eu, já velha, com 40 anos, um dia eu cheguei em casa 10 horas da noite. Era mais tarde. Aí eu disse, ai, Alicinha, eu agora pensei igual o joguinho, como eu queria entrar dentro da cabinezinha e sair prontinha. Até eu tive esse sentimento. Misturei o real com o imaginário. Então as crianças, elas passam por isso num nível mais elevado. Mas nós adultos, maduros, ou no processo de maturidade, também temos essa dificuldade. Eu dei esse exemplo. Se você se imaginar, por exemplo, correndo numa praia, o seu cérebro vai ativar essas áreas como se você realmente estivesse lá. Da mesma forma, se você começa a imaginar doença, se você começa a pensar sobre tragédia, se você começa a pensar sobre fracasso, o seu cérebro ele vai reagindo como se tudo aquilo tivesse acontecendo. Entenda, isso aqui é muito importante para a sua vida. Um dia eu estava no avião e eu estava muito sensibilizada com a situação que estava acontecendo no meu círculo de pessoas que convivem comigo. E eu comecei a pensar, eu estava dentro do avião, e eu comecei a pensar, meu Deus, se acontecesse um desastre aqui comigo. Eu estava fragilizada naquele momento. E eu comecei a pensar, meu Deus, minhas filhas, Clara, como é que Clara ia se comportar? Alicinha, meu Deus, tão pequenininha, ia ficar sem mãe. Quando eu vi, eu já estava com o olho cheio de lágrimas, querendo chorar. E eu disse, opa, eu posso escolher não pensar nisso. Afinal, avião é um dos meios de transporte mais seguro. É muito mais seguro do que andar de carro. Mas a minha mente estava me conduzindo a pensar negativamente naquele momento e eu comecei a viver uma tragédia, alimentando pensamentos ruins. A minha mente já estava vendo o cenário. Eu estava vendo as minhas filhas chorando, eu estava vendo o meu caixão. Eu estava vendo um monte de coisa ruim. Então, se você fica imaginando essas coisas, se você se permite pensar sobre essas coisas, o seu cérebro vai reagindo e vivendo aquilo. O seu corpo, ele começa a acreditar naquilo que a sua mente alimenta. Entenda. O seu corpo acredita no que sua mente alimenta. Eu vou repetir de novo. O seu corpo acredita no que a sua mente alimenta. Então, meu amado, Paulo agora ele chega, escreve aos Filipenses e ele dá uma ordem espiritual, mas também uma ordem terapêutica aqui. Ele diz, olha, escolha sobre o que pensar, escolha os seus pensamentos, pensem nessas coisas. E aí eu pergunto a você, o que você tem escolhido alimentar na sua mente? Comece agora a refletir sobre as coisas que você já pensou hoje. Você pensou pensamentos de paz ou pensamentos de maldade, de negatividade, de tragédia, de fracasso, de insucesso? Provérbios 23:7 diz, porque como imaginou na sua alma, assim
Ele é. A Bíblia aqui tem princípios e ela sempre ensinou que pensamento é destino. Que o que você está acolhendo na sua mente se manifesta na sua vida, se manifesta no seu corpo. E está aqui a importância de você pensar do modo correto. Quando você fica alimentando medo, você paralisa a sua vida. Isso aqui é um exemplo muito forte. Deus, ele diz, escolha pensamentos de coragem. Porque estes pensamentos de coragem proporcionarão atitudes de coragem. Quando você pensa em medo, pensa em tragédia, você fica parado, paralisado, você não sai do canto. Possivelmente a sua vida hoje está aí estagnada porque você está gastando energia em pensar negativamente. Você está deixando a sua mente ser alimentada por esses pensamentos de medo. Então, meu amado, a ciência explica isso aqui. E agora, em Filipenses 4:8, Paulo ele diz assim, olha, nisso pensai. Ele faz uma lista. Uma lista aqui para você selecionar o que deve ou o que não deve entrar na sua mente. Aí ele diz, tudo que é verdadeiro. Eita Deus. Porque a verdade, ela combate a mentira. Meu amado, coisa boa é você estar na verdade. Quando você anda na mentira, você tem uma vida atribulada. E eu vou te mostrar. Para você resolver uma situação, você inventa uma mentira. Daqui a pouco, lá na frente, aquela situação volta para você. E você esquece a mentira que você contou. E você se atrapalha. E você se desgasta. E você também atrapalha a sua vida espiritual para com Deus, porque você sabe quem é o pai da mentira. Você perde a credibilidade com as pessoas. Ninguém acredita mais em você, porque sabe que você vive uma vida mentirosa, é fake. Sua história é fake. E por perder a credibilidade, você afasta as pessoas boas de perto de você. Você só começa a ter pessoas do mal por perto. Então é melhor você andar com a verdade. É melhor você falar a verdade mesmo que você se prejudique. Se prejudique entre aspas, porque o prejuízo muito maior é você contar uma mentira para resolver uma situação. Tem gente que é tão viciada em mentiras que não só conta mentira para resolver problema, não. Conta mentira porque já aprendeu a gostar, se deliciar em contar mentiras. Tenha muito cuidado com isso, amada. Se a mentira vive na tua língua, no teu coração. Inventa essa história. Tenha muito cuidado. Resolve isso aqui, conta isso. Diz que eu não fui porque eu fiz isso. É melhor você ter compromisso com a verdade. Por isso que o apóstolo, aqui Paulo, ele diz, olha, nisso pensai. Pensa no que é verdadeiro. Vive a verdade. Olha que coisa linda é quando você sabe na tua casa que todos confiam em você porque você não vive enganando, você não vive mentindo. A mentira, ela atrapalha o relacionamento conjugal. Daqui a pouco você vai estar colocando senha no telefone para o seu marido não ver seu telefone, para sua mulher não ver seu telefone, porque você vive uma vida de mentira. Você não quer ser descoberto. Isso adoece a tua alma. Escolha viver na verdade. Escolha a verdade, escolha os seus pensamentos. Veja como isso gera uma série, desencadeia uma série de coisas negativas. Tudo porque você escolheu andar com a mentira e não com a verdade. Aí Paulo diz, escolhe o que é verdadeiro. Que as coisas verdadeiras ocupem sua mente.
E ele diz também, escolha o que é nobre, ou seja, aquilo que é honrado, aquilo que é digno, aquilo que edifica, que essas coisas fiquem na tua mente. Nobreza fala de honra. Nobreza fala de valores. O que é que você tem assistido? Você tem assistido coisas sobre valores ou você tem assistido coisas que deturpam valores? O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Eu louvo a Deus todas as vezes que alguém diz assim, Clarice, eu desliguei a televisão para ficar ouvindo a Rádio Novas de Paz. Já faz anos que a minha televisão, eu só ligo esporadicamente, mas o dia todo a minha televisão era ligada antigamente. Agora eu deixo o rádio ligado. Eu tenho um rádio no quarto, um rádio na sala, um rádio na cozinha. Porque para onde eu vou, eu quero ouvir a palavra de Deus. Para onde eu vou, eu estou ouvindo o rádio. Isso é muito bom. Isso mostra que a pessoa está optando pelo que é verdadeiro e pelo que é nobre. Pelo que edifica. Mas se você está lá nessas séries preso, se você está lá na novela, nos noticiários preso, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Escolha. Aí Paulo ele segue aqui, já vamos finalizando, ele diz tudo que é justo, ou seja, fala de justiça de Deus, tudo que é puro, pureza nas palavras, nas convicções, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, coisas que produzem influência positiva. Aí, por fim, ele diz assim, olha, se há virtude e se há louvor, nisso pensai. É como se Paulo dissesse assim, ó, se edifica, não entra. Se não constrói, eu não permito que fique. Porque a minha mente ela não é depósito de lixo. Então, meu amado, minha amada, entenda. Você já entendeu aqui que você pode escolher o que pensar. Mas aí, talvez você diga, irmã Clarissa, mas eu já tenho certa idade. A minha mente já está tão cauterizada, já tem tanta coisa ruim, eu já vivi tanta coisa negativa, eu já ouvi tanta palavra dura. Mas olha, a sua mente ela pode ser transformada e nunca é tarde para isso. Eu vou repetir aqui para você que a tua mente ela pode ser transformada e nunca é tarde para isso, não importa a sua idade. A mente pode ser transformada, é uma afirmação bíblica, mas é uma afirmação também que a neurociência ela confirma. Que é a capacidade que o cérebro tem de se transformar, de se reorganizar. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, ou seja, eu posso me reorganizar nas minhas emoções, sobre tudo que eu penso. Então veja, quanto mais eu penso naquilo, mais forte aquilo fica. Se eu penso constantemente em medo, se eu penso constantemente em doença, meu corpo fica em modo de alerta. Eu fico tensa, eu fico pronta para a guerra, eu fico pronta para sofrer. Eu fico ali na tensão total. Mas se eu penso em fé, se eu penso em gratidão, se eu penso em perdão, se eu penso em pureza, se eu penso no que é amável, se eu penso no amor, se eu penso em Deus, eu vou ali reconfigurar as minhas emoções. E isso, amado, deixa meu corpo leve, me dá sono de noite, fortalece o meu sistema imunológico. E a Bíblia chama, o que a neurociência chama de neuroplasticidade, a Bíblia chama de renovação da mente. Está lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo de número 2. Então, entenda que você criando novos pensamentos, você cria nova vida, você cria novos posicionamentos. Então, meu amado, minha amada, você que anda pensando e dizendo assim, eu sou um fracasso. Comece a dizer, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Você que diz assim, eu não consigo. Diga, Deus, Ele me torna capaz de tudo. Você que vive dizendo, eu tenho medo. Diga, Deus, por meio do seu divino amor, me faz lançar fora todo o medo. É você substituir o negativo pelo positivo. Que Deus te abençoe, querido.
Que Deus te abençoe, minha amada. Que você possa curar a sua mente e entender que esse processo de cura não é do dia para a noite. Ele vem todos os dias. Todos os dias. Que hoje você possa ser curado um pouco. Que amanhã você esteja melhor do que hoje. E que você nunca desista. Independente da sua idade ou do tempo que você já viveu aqui na Terra. Que você nunca desista de crer que o nosso Deus, Ele é Deus que transforma aquilo que nós consideramos impossível. Que Deus te abençoe. Escolha os seus pensamentos, que Deus te ajude. Guarde essa palavra no seu coração e se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.